já vimos looks para carnaval. E com relação à maquiagem, você sabe a maquiagem correta para combinar com o seu look para pular o carnaval? Bem, hoje eu vou conversar aqui com a Thaís, ela que é maquiadora. Muito boa tarde, Thaís. Obrigada pela sua presença. Boa tarde para todos os telespectadores e obrigada pelo convite, né? Sabe que a casa está aberta para você. Agora, Thaís, vale tudo de maquiagem no carnaval? Vale tudo com moderação. Né? No carnaval a gente ouve muito essa palavra, né? Tudo com moderação, bebida, tudo com moderação. Então na maquiagem também é com moderação. Você trabalha com glitter, você trabalha com cores fortes e está na moda agora, no carnaval vem com muita força, os fluorescentes. Algumas marcas já disponibilizam os fluorescentes, as sombras neons, né? Então a gente pode brincar sim com algumas cores, mas tudo com moderação sim. Não exagerar para não ficar também muito bagunçado, né? Para ficar uma coisa bonita, harmônica. Pois é, e bonito também tem que fazer assim, porque a gente não é profissional, né? A gente sabe fazer algumas coisas, mas a gente sua, né? Pulando carnaval, brincando e a maquiagem derrete. O que fazer nessa hora? Então, hoje o público consumidor ou as consumidoras ativas de maquiagem, né? Nós mulheres, nós podemos contar com marcas que disponibilizam produtos que seguram mais a maquiagem. Seja uma base que segure, ou um fixador que segure mais a maquiagem, ou uma maquiagem que fixa por ela toda, desde a sombra até o gloss, o batom, né? Então a gente pode utilizar desses artifícios também. E também tem dica para cada tipo de pele, para cada tom de pele, por exemplo, né? Sim, nas modelos que nós preparamos hoje, eu trabalhei com essa influência também. Numa maquiagem social, a gente observa muito os tons de cores frias e cores quentes. Hoje eu pude misturar muito isso com as nossas modelos variáveis. Então, a gente utiliza muito cores frias com loiras, com pessoas de pele bem branca, cores quentes com morenas, com cabelos escuros e assim por diante. Então, eu posso chamar o primeiro modelo para a gente Claro. mostrar aí em casa? Claro. Gabriela, por favor. A Gabriela que já está toda maquiada aqui para brincar o carnaval. Explica um pouco como que foi, como que chega para fazer nesse efeito dessa maquiagem. Então, na Gabriela foi utilizado 3 cores básicas, né, visíveis. Eu coloquei assim outras cores, mas acredito que as 3 cores são mais básicas, que é o rosa, pode virar a Gabriela, o rosa no canto externo dos olhos, tá? Fechando o côncavo mesmo. Ele bem arredondado, porque eu acredito que a maquiagem que valoriza mais os olhos, principalmente na nossa região, é o côncavo, essa parte mais funda dos olhos, bem arredondada, tá? Aquela maquiagem bem V, bem marcada, eu já acho que para nossa região não valoriza tanto, mas pode se utilizar também. Então esfuma bastante o rosa e eu venho intercalando com outra cor. Sempre quando for colocar, depositar outra cor, eu tenho que tomar cuidado para não deixar marcado. E é o que aconteceu. Fecha os olhos, Gabriela, por favor. A gente esfuma bastante. Eu não sei diferenciar, olhando, aonde está o início da sombra e aonde está o final. Após o laranja, eu coloco o amarelo e finalizo a maquiagem só dando um retoque. Isso no olho. A base, na pele, tudo vai coincidir com a sombra que eu decidi. O blush tem que ser quente, assim como a sombra, né? Se eu utilizei cores quentes, que é o amarelo, o laranja, o vermelho, o rosa bem escuro, que vai chegando no vermelho dependendo da luz. Então vou ter que utilizar também um blush tom de terra, um cobre, e não um rosa, que seria cores frias. E assim eu compus esse look bem carnavalesco. Então fica basicamente um degradê, né? Então pra gente saber escolher um pouco as cores, vai pegando as cores mais semelhantes, rosa, laranja, isso, e vai clareando ou escurecendo. Exatamente. Nas paletas de hoje vendidas, seja aquelas pequenininhas ou as mais elaboradas, o próprio consumidor ele encontra uma facilidade de combinar uma cor, porque uma está do lado da outra e eles já disponibilizam isso justamente para a gente combinar, para facilitar a nossa vida mesmo. Entendeu? E como eu percebi, Thaís, tá uma sombra neon, meio degradê, rosa, laranja e amarelo. E o batom rosa bem sutil. Exatamente. Como eu estava falando para a Gabriela quando eu estava maquiando ela, eu estou quebrando uma regra aqui. Que eu estou utilizando um rosa, ele, apesar de ser sutil,
ele está dentro do grupo dos frios e não do grupo dos quentes. Ele não entra aqui. O rosa que eu usei nos olhos para fazer o côncavo é um rosa bem fechado, bem escuro. Então eu entendo ele como uma sombra quente, do grupo dos quentes. Mas o rosa chiclete, não. Então eu desmistifiquei isso. No carnaval eu posso fazer isso. Sem exagero, mas eu posso brincar com essas cores. E ela pode inclusive combinar com essa sombra o look dela, colocar uma tiara rosa com plumas, exato. Um colar também, basicamente da mesma cor, né? Exato, exato. Hoje a gente está fazendo assim muitas maquiagens, e a gente vê mesmo pela rua, nessas bandas, né? As pessoas utilizando muitos adereços. Voltou muito a moda daquele headband, né? Aquelas faixas na cabeça, as tiaras, as máscaras bem elaboradas, né? Que por mais que não fixe no rosto, mas elas dão tchan, né? Quando você levanta, tá aí uma maquiagem super valorizada, né? Pois é. E mesmo não só a tiara, mas também aquela fita, né? Que a gente coloca com uma florzinha do lado, um brinco também mais exuberante. Exato, exato. E é uma maquiagem que valoriza. Eu busquei entender primeiro o rosto dela, né? Para depois elaborar a maquiagem. É assim que tem que ser feito mesmo. Muito legal. E essa é a maquiagem da Gabriela. E agora, você aí de casa, com saias, vestidos, às vezes é um pouco complicado fazer combinação de roupas para você, mulher que tem as pernas grossas. Você quer saber de algumas dicas? A Suzy Menezes vai explicar um pouco mais. Você tem pernas grossas ou finas iguais às minhas? Muitas mulheres acabam errando na hora de comprar roupa por terem as pernas finas ou grossas demais. Então, a partir de agora, preste atenção nas dicas preciosas da consultora de moda, Alexandra. Tudo bem? Tudo bom, Suzy. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui novamente conversando sobre pernas. As pernas. Para a brasileira, a perna é uma das partes mais importantes do corpo. É aquela parte que o homem valoriza e que a gente precisa deixar de fora. Afinal, o clima que a gente vive aqui não ajuda. Então, as perninhas têm que ficar de fora e a gente tem que sim saber o que é mais certo para ser utilizado, né? A mulher que tem perna fina, o que ela deve usar? E a mulher que tem perna grossa, o que não pode usar? Cada uma com suas limitações, mas tem uma infinidade de modelagens que todas as mulheres podem usar para valorizar essa parte tão importante do corpo. E cada uma com seu charme, porque as magrinhas de perna fina também têm um charme, né? Com certeza. Eu tenho uma amiga que sempre brinca, carne mais perto do osso é muito mais gostosa. Então, as mulheres de pernas finas, elas têm que valorizar o quanto o seu corpo é mais fino e também dar uma disfarçada. Então, existem alguns truques para mostrar e para não mostrar o que a gente quer e o que não quer. Então, mulheres de pernas finas, não se desesperem, que tem muita peça por aí que vai valorizar bem o seu corpo. E as mulheres que têm aí as pernas grossas, que os homens adoram? Pois é, as pernas grossas também têm que ter seus cuidados, para não ficar muito vulgar. Então, algumas peças muito curtas e às vezes muito justo ao corpo traz uma vulgaridade para a peça. Então, assim, a mulher que tem perna grossa, ela tem que saber qual é o momento certo de mostrar essas pernas e como disfarçar quando precisar recorrer a isso. Então, vamos mostrar aí o que as mulheres de pernas finas podem estar usando? Com certeza, a gente vai fazer um jogo legal hoje. A gente vai mostrar como uma mulher de perna fina pode ficar bem vestida e como ela pode ficar mal vestida. Depois mostrar como a mesma peça valoriza uma mulher de perna grossa. Olha só, dicas preciosas, como eu falei. Então, verifique aí e preste atenção. A Dani, ela tá usando nesse primeiro look um vestidinho preto que valoriza bem a mulher magra, né? Ela tem uma perna fina, que faz com que ela tenha um corpo bem esguio. Então, olha só. Uma coisa interessante no comprimento da saia da Dani é que ela para aqui, ó, no mais ou menos um pouco abaixo do meio da perna. Essa área, ela é uma área perigosa para quem tem pernas magrinhas. Por quê? Porque o vestido, ele termina voltando a acompanhar a curva da perna, mostrando que sua perna é fina. Então, se você parar aqui ou por aqui, ele vai dar um volume bacana para a perna. Então, esse comprimento tá bem bacana. Ele tem um vestido grapeado, que a cintura, aqui nesse ponto, acima do umbigo. Então, fica bem legal, porque o corte dele fica interessante, forma um violão bacana. E sempre usando com um salto médio. O salto muito alto, nesse caso, poderia prejudicar o look, fazendo com que a saia ficasse
deselegante. Então o salto médio ou a rasteira ficaria interessante, uma rasteirinha presa atrás, num look como esse que a Dani tá usando no momento. Esse look que a Dani tá usando tá bem interessante. Por quê? É o shortinho com a camisa tomara que caia. Pode ver que o short, ele dá uma liberdade pra mulher diminuir esse comprimento. Mas ele não tem um comprimento que fica vulgar. Ele tem um comprimento que permite que ela possa usar com também um médio salto ou com uma sandália rasteira. E deixa a perna dela... mostra a magreza da perna dela de forma bonita, até sexy, até sensual. Então, assim, é interessante, não fica ofensivo e valoriza bem o corpo dela. Então, esse comprimento tá muito bacana. Seria o quê? Mais ou menos um palmo aberto acima do joelho. Então, a mulher que tem as pernas magras pode valorizar na hora do short um comprimento como esse. Não baixar tanto, deixar realmente acima da linha central da coxa. Olha, esse look que a Dani tá usando agora é muito interessante. É uma saia que também inicia da cintura alta. Pode ver que a mulher magra, ela geralmente tem uma cintura que é interessante para marcar suas peças. Então esse é um recurso que a mulher magra pode utilizar, principalmente para disfarçar suas pernas mais fininhas. Então olha só, o comprimento dessa saia, ele não incomoda porque por conta desse grapeado do tecido. Então essas curvinhas aqui que o tecido dá, traz um volume pro corpo dela que disfarça bem essa perna muito magrinha. Então tá parando bem no meio da perna, ou acima do joelho, perdão. É uma peça que pode ser utilizada com um salto mais alto, com um meio salto, com a sandália rasteira não ia ficar interessante, mas que valoriza bem, tem uma cor interessante e a perna dela fica bacana, sem mostrar o que ela não quer. Então, a mulher que quer disfarçar um pouco suas perninhas fininhas pode recorrer a um look como esse. E é com esse clima de carnaval que eu volto daqui a pouquinho no próximo bloco. Não saia daí.